Boa tarde, meu povo! 12º dia da Santa Quaresma do Senhor. Ao vivo, 16 horas 13 minutos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois são sempre perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Coragem, meu povo, Salmo 50. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quarta estrofe, você canta e eu te acompanho. Vamos lá. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Boa tarde, meu povo, ao vivo, 16 horas 17 minutos desta terça-feira, dia 18 de março, 12º dia desta Santa Quaresma, tempo de penitência, de jejum, de oração, em que nós nos recolhemos, olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos que somos pecadores, que tanta coisa dentro de nós precisa ser mudada. Tanta coisa precisa do Senhor. Vem, Senhor Jesus, ao nosso encontro. Enviai, Senhor, o vosso divino Espírito Santo, que faz novas todas as coisas e faça novo, Senhor, hoje, neste momento, o nosso coração, para que nós possamos te louvar, muito mais do que com os lábios, mas com o nosso coração.
Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, 12º dia desta Santa Quaresma, deste retiro quaresmal. E aqui cabe a nós a perguntarmos a nós mesmos como tem sido este tempo propício de uma verdadeira conversão. Eu realmente tenho me abandonado nos braços de Deus, pedindo o seu amor, implorando o seu perdão e reconhecendo que sou pecador, que sou falho? Olha o evangelho de hoje, meus irmãos. Nós escutaremos agora o evangelho desta terça-feira, segunda semana do tempo da Quaresma. Cantamos há pouco o Salmo responsorial 49:50. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Um canto lindo, com palavras profundas que precisam ser meditadas e vividas com a nossa vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao versículo 12. E olha o que o Senhor vem dizer a nós nesta tarde de terça-feira. Escutemos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar
será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha a palavra de Deus, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, que vem aos nossos ouvidos e que deve tocar o nosso coração. Deve tocar no mais íntimo do nosso ser. Olha o que Jesus fala às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Meu irmão, minha irmã, olha a hipocrisia, olha o pecado da vaidade, mãe de inúmeros e diformes rebentos, de inúmeros e de diformes pecados, a vaidade, o querer ser mais do que os outros, o demonstrar ser maior do que os outros ou melhor. Clamemos ao Senhor que arranque do nosso peito toda vaidade, todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância. E dai-nos, Senhor, um coração humilde, um coração semelhante ao vosso, um coração disposto a amar, a servir, a perdoar. Pois o próprio Jesus repreende a hipocrisia. Gente que coloca duros fardos sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não são capazes de suportá-los. Ontem meditamos, segundo o Santo Evangelho, a questão da generosidade. Devemos ser generosos como o nosso Pai do céu também é generoso conosco. Como nosso Pai do céu é amoroso, é misericordioso. Então é preciso que nós nos esvaziemos de toda a vaidade, de todo orgulho, de toda a prepotência, de toda a arrogância. E nos enchemos, pedimos e clamamos ao Senhor que enche o nosso coração de uma santa humildade, de mansidão, de generosidade, de misericórdia, de bondade, para que nós possamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele possa nos exaltar. É assim que a palavra de Deus nos fala. Quem se exaltar será humilhado. E termina a leitura dizendo: e quem se humilhar será exaltado. Coloquemos o nosso rosto por terra diante da grandeza, diante da misericórdia, diante da justiça, diante do amor, diante de tudo que é o nosso Deus. E reconheçamos, portanto, que somos pecadores. Somos desgraçados quando pecamos. E é a misericórdia, é a graça de Deus que nos dá nova dignidade para sermos chamados filhos de Deus quando nós nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos. Pretendemos roubar de Deus o louvor que é só dele e é devido, e esquecemos de que, se há em nós algo de bom, foi ele mesmo que colocou em nós, é dele que recebemos. Pois sem ele, que opera em nós tanto o querer quanto o fazer, nos lembra Filipenses capítulo 2, versículo 13. Somos como varas secas, decepadas da videira, nos lembra o Evangelho de João capítulo 15, versículo 5. Quantas vezes ao dia não colocamos as nossas máscaras e quais sepulcros caiados? Nos lembra Mateus 23, versículo 27. Julgamo-nos melhores do que os outros,
comprazemo-nos diante da nossa piedade, de jejuns, de esmolas, de orações, e esquecidos de nossas inúmeras misérias e da infinita misericórdia do Senhor, pensamos ser os autores de todo o bem que fazemos. O remédio para esse apetite louco e vão que nos impele a tomar o lugar de Deus é reconhecer todos os dias, com fervor e sinceridade, os santos direitos de Deus, dar a Ele o que lhe é devido e recusar dar a nós mesmos, ao mundo e aos homens, a honra e o louvor que somente podem pertencer àquele que tudo fez com sabedoria e bondade. Meu irmão, minha irmã, o orgulho, a prepotência, a vaidade e a arrogância fez com que o demônio merecesse e está até hoje nos infernos. Não queiramos ir para o inferno também, devido à nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Reconheçamos hoje que somos carentes, que somos pecadores, que somos necessários de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. A nossa vida precisa de Deus. A nossa família precisa de Deus. Pois diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis ser, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos nada. É diante de Jesus que muito mais do que as nossas roupas, como diz o profeta no Antigo Testamento, devemos rasgar o nosso coração. É diante de Jesus que devemos chorar as nossas dificuldades, chorar diante de Jesus toda a perseguição, toda a palavra maldita lançada sobre nós, todas as pessoas que nos odeiam, nos perseguem, que levantam falso testemunho, que falam mentiras, inventam fofocas. É diante de Jesus que devemos rasgar o nosso coração e diante dele nos colocar abertos para a sua graça. A graça de Deus que derrama abundantemente sobre nós e que muitas vezes nós, como que se abríssemos um guarda-chuva que impede que a graça de Deus nos alcance. Esse guarda-chuva se chama orgulho, vaidade, prepotência e arrogância. Arranca, Senhor, de nós este guarda-chuva e dai-nos, Senhor, um coração aberto à tua vontade, ao teu querer, à tua graça. Age, Senhor, em nós. Fortifica, Senhor, o nosso ser, o nosso coração, porque diante deste mundo mau e perverso, onde somos humilhados, escarnecidos, perseguidos todos os dias por causa do teu nome, nós precisamos de ti, Jesus, para seguir em frente. Senhor Jesus, toca em nosso coração. Dai-nos, Senhor, a santa ousadia de dizer ao mundo que o mundo precisa de ti, que sem ti nada podemos fazer, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso tudo. Vem, Senhor Jesus, restaurar tudo aquilo que estava perdido e esquecido em nós. Vem, Senhor Jesus, restaurar o nosso coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, um coração humilhado, um coração humilde, um coração cheio de amor, de paz, de solicitude, de bondade, de generosidade, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a Virgem Santíssima, espelho da justiça, ajude-nos a tudo fazermos para a maior glória de Deus, bendito pelos séculos. A nós, vermes e servos inúteis,
o pecado e a vergonha. A Ele, 3 vezes santos, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos mais uma vez este lindo Salmo 50. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Toca, Jesus, em nosso coração. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Canta junto comigo essa terceira estrofe, hein? Com calma. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quarta estrofe, você canta e eu te acompanho, hein? Vamos lá. Quem me oferece um sacrifício de louvor, Você? este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12º dia do Retiro Quaresmal. Esta terça-feira, dia 18 de março. A Igreja de Cristo é apostólica.
o embaixador da França na Inglaterra caíra gravemente doente em Londres. Um após outro, vinham os amigos visitá-lo e consolá-lo. Um dos seus amigos anglicanos fez-lhe esta curiosa pergunta: você não tem medo de morrer aqui e o enterrarmos aqui? O colocarão em um túmulo no meio dos hereges. Mas o doente deu esta resposta magnífica: absolutamente não tenho medo. Pedirei que cave em meu túmulo 1 metro mais abaixo. Estarei então no meio dos católicos. Na verdade, uma resposta bem justa. Hoje em dia, há mais de 300 seitas cristãs pelo mundo, e cada qual reivindica a Cristo. Mas se cavarmos apenas um pouco mais fundo na história, encontraremos por toda parte a Igreja Católica. Se cavarmos 500 anos atrás, acharemos que não havia então 300 espécies de cristãos, mas apenas 2. Quem era cristão era ou católico romano ou greco oriental. Se recuarmos 2000 anos, então não encontraremos mais que um só cristianismo, a Igreja Católica Romana. Não há outra religião cristã que esteja erguida além de 2000 anos, e além de 2000 anos até os apóstolos, até nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, há na terra cerca de mais de 400.000 sacerdotes católicos, mas cada um deles recebeu seus poderes, sua dignidade sacerdotal do seu bispo, que por sua vez os recebeu dos seus predecessores, e assim por diante até os apóstolos. Atualmente, o Santo Padre, o Papa Francisco, é o número 266 dos papas que reinaram sobre a terra. Mas os seus poderes remontam por uma cadeia ininterrupta até o primeiro Papa, São Pedro. Essa apostolicidade é a força imensa da Igreja Católica. É a 4ª marca da verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O que entendemos por apostolicidade da Igreja? Tirar a limpo esta questão será a primeira tarefa da presente instrução. Em seguida, estudaremos as dificuldades que podem surgir em conexão com a apostolicidade da Santa Mãe Igreja. Neste 12º dia deste retiro quaresmal, o que entendemos pela apostolicidade da Igreja? A expressão apostolicidade significa 3 coisas. Significa que nossos bispos e nossos padres atuais são sucessores dos apóstolos. Em seguida, significa que o ensino da Igreja atual é o mesmo que o da Igreja Apostólica. Enfim, os sacramentos que utilizamos hoje em dia são os mesmos que os da Igreja Apostólica. O termo apostólico quer, portanto, dizer, primeiramente, que os chefes da nossa Santa Mãe Igreja são sucessores dos apóstolos. Antes de tudo, é uma verdade histórica indiscutível que Cristo deu a São Pedro o governo da Igreja, que São Pedro morreu em Roma e que desde esse tempo os papas de Roma lhe têm sucedido sem interrupção. Desde que Cristo deu a São Pedro as chaves do reino dos céus, isto é, o poder supremo, essas chaves, há 21 séculos, vêm sendo transmitidas de mão em mão na série dos 266 papas,
e continuarão a sê-lo até que, no dia do juízo final, nosso Senhor retome ao último Papa o poder assim confiado. O Papa atual é, pois, o sucessor de São Pedro. Mas assim como os papas são os sucessores de São Pedro, assim também os bispos são os sucessores dos outros apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse nosso Senhor aos seus apóstolos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Os apóstolos transmitiram essa missão aos bispos, impondo-lhes as mãos, como São Paulo relembra nas suas epístolas. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, versículo 22, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E por essa série ininterrupta de imposições das mãos, os poderes de todos os bispos, atualmente em vida, remontam aos apóstolos e a Cristo que enviou estes últimos. Por sua vez, os bispos na ordenação impõem as mãos aos futuros sacerdotes, e temos assim o direito de dizer que toda a autoridade da nossa igreja remonta aos apóstolos e dos apóstolos a nosso Senhor Jesus Cristo, que dissera: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, versículo 21. A apostolicidade da igreja quer, portanto, dizer que Cristo conferiu seu poder aos apóstolos, e assim este poder não pode encontrar-se hoje em dia senão na religião, cujos bispos e sacerdotes fazem remontar a sua árvore genealógica até os apóstolos. Ora, os bispos e os sacerdotes da Igreja Católica receberam seus poderes por uma cadeia ininterrupta dos seus predecessores, e essa cadeia remonta até os primeiros apóstolos. De fato, decorre uma importante verdade. A história da Igreja inicia-se com os apóstolos. É uma exigência natural para com a verdadeira Igreja de Cristo que a sua história remonte até Cristo. Se Cristo ressuscitado, quando deixou a terra há 21 séculos, disse aos seus apóstolos: ide, ensinai todas as nações, então é claro que a Igreja de Cristo deve ter 21 séculos. Interroguemos agora as muitas seitas cristãs do mundo que pretendem todas ser a religião de Cristo, se alguma delas ousa afirmar que tem 21 séculos. Não há uma única a não ser a Igreja Católica. A cada passo, novas seitas cristãs surgem em torno de nós e, pelas suas doutrinas contraditórias, corrompem dolorosamente a santa fé cristã. Batistas, metodistas, adventistas, nazarenos, quakers. Quem poderia dar o nome de todas essas seitas? Há quanto tempo existem? E escutai a resposta. Desde ontem, há um mês, há 10 anos, há 50 anos. Apenas não é suficiente. A verdadeira Igreja de Cristo precisa ter mais de 2000 anos. Interrogai as declarações religiosas que se afastaram da árvore da Igreja por ocasião da tempestade do século XVI. Há quanto tempo existis? Há 40 anos. Só não é bastante. A verdadeira Igreja de Cristo deve ter mais de 2000 anos. Interrogai os grecos orientais, que se separaram de Roma no século IX. Que idade tendes? 1000 anos. Só não basta. E interrogai a Igreja Católica. Só ela ousa dizer: tenho mais de 2000 anos. A Igreja descende dos apóstolos. Os apóstolos descendem de Cristo.
e Cristo de Deus. Já dizia com lapidar concisão Tertuliano no século II. Quando o conde Stolberg voltou à fé católica, um príncipe alemão fez-lhe esta censura: não gosto dos que mudam de religião. Nem eu, tampouco, respondeu o conde. E se meus antepassados não tivessem abandonado a sua antiga religião, eu não teria sido obrigado agora a voltar a ela. Mas o termo apostólico significa ainda mais. Significa que o ensino da Igreja Católica é o mesmo o que da Igreja do tempo dos apóstolos. Quem visitou as catacumbas romanas, aqueles longos corredores subterrâneos, onde nos primeiros séculos os cristãos enterravam os seus mártires, não precisa longas explicações para compreender que a nossa fé é, hoje, a mesma daquele tempo. Ali, cada pedra, cada tumba, cada inscrição proclama a antiguidade da religião católica atual. Não temos que temer ante estas severas palavras de São Paulo. Quando nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anunciasse outro evangelho que não o havemos anunciado, será anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. O que prega ainda hoje a Igreja Católica, o que está no símbolo dos apóstolos, e a Igreja primitiva pregava a mesma coisa. Efetivamente trata-se da doutrina dos evangelhos escritos pelos apóstolos de Cristo. O ensino atual da Igreja é essencial o mesmo que o da Igreja dos tempos apostólicos. O que nele achamos a mais, o que não está na Igreja primitiva, por exemplo, a síntese sistemática do dogma, os ritos e os exercícios de devoção. Tudo isso é o resultado de um desenvolvimento natural e não de uma falsificação, por menor que seja, do cristianismo primitivo. Tal como um carvalho frondoso e centenário não é a falsificação, mas o desenvolvimento natural de uma bolota lançada na terra 100 anos atrás. Com efeito, o próprio nosso Senhor anunciara dizendo que o grãozinho de mostarda se tornaria uma grande árvore, debaixo da qual folgariam e repousariam as aves do céu, isto é, os povos da terra. Enquanto tudo muda em nosso redor, enquanto tudo vacila com uma imutabilidade imponente, a Igreja Católica e Apostólica conserva sem alteração, sem modificação a doutrina original de Cristo. Dava, pois, resposta exata àquela senhora que se convertera ao catolicismo e a quem uma amiga dizia: eu, por mim, quero morrer na fé de meus pais. E eu na fé dos meus antepassados, foi a espirituosa resposta. Mas o termo apostólico tem ainda outro sentido. Quer dizer que não só a nossa fé é a mesma que a da Igreja dos Apóstolos, mas também que os nossos sacramentos são os mesmos. Os sacramentos que recebemos hoje já eram dados pela Igreja Apostólica. Sim, os nossos 7 sacramentos são os mesmos. A Igreja Apostólica conheceu o batismo? Quem ousaria negá-lo? Cristo não deu, porventura, este ensinamento? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 28, 19, lemos a respeito. E lemos também a respeito do diácono Filipe, que ele deu o batismo em Samaria, em Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículo 2, que batizou um funcionário da rainha da Etiópia. Atos, capítulo 8, versículo 38. Lemos ainda nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 18, que São Paulo foi batizado. Nós todos que fomos batizados em Jesus Cristo, foi na sua morte que fomos batizados, nos lembra a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. E o próprio São Paulo batizava ou mandava batizar os que acreditavam na sua pregação. Em diversos momentos, em Atos, capítulo 16, versículo 15, 33, Atos 18, versículo 8, Atos 19, versículo 5, primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 16. A igreja primitiva conheceu a confirmação? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo sabido que a Samaria recebera a palavra de Deus, a ela enviaram Pedro e João. Estes, chegados ao meio dos samaritanos, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram-lhe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 14 e 17. A Igreja dos Apóstolos conheceu a Eucaristia, a Santa Missa e a comunhão? Prove-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nos fala a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 29. Conheceu ela o sacramento da penitência? E como? Sob uma forma bem penosa, sob a forma da confissão pública. Conheceu a unção dos enfermos? Acha-se entre vós alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e eles orarão junto ao doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor irá restabelecê-lo. E se ele cometeu pecados, estes lhe serão perdoados. Nos fala Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Conheceu o sacramento da ordem? Reanima em ti a graça de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Nos fala 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Conheceu o sacramento do matrimônio? O homem deixará seu pai e sua mãe para ligar-se à sua mulher, e os dois se tornarão eles uma só carne. Este mistério é grande. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis aí o que significa a apostolicidade da igreja. Quer dizer que ainda hoje os sacramentos são os mesmos que no tempo dos apóstolos. Mas, por que há necessidade de sacramentos e de intervenção da igreja? Poderia perguntar. Por que não posso entrar em comunicação com Deus sem intermediário diretamente? Porque não é a nós, mas a Deus, que pertence regular com Ele, quer entrar em comunicação conosco. Cristo encarnou-se uma única vez. O Espírito Santo desceu uma única vez, sob forma visível sobre os apóstolos. Por isso, quem quiser agora viver em união com Cristo, com o Espírito Santo, deve juntar-se àqueles que viram a Cristo e receberam o Espírito Santo. Do mesmo modo, se poderia perguntar por que é que Deus não nos dá imediatamente a vida. Deus só criou diretamente o primeiro casal humano para dar a vida aos outros homens. Pede ele a colaboração dos pais. Assim também, Cristo e o Espírito Santo só se revelaram diretamente uma única vez aos apóstolos,
e os demais homens só têm comunicação com eles pelos apóstolos. Cristo deu aos apóstolos diversos poderes, e ninguém os recebe, senão aqueles a quem os apóstolos os transmitirem. Só pode, pois, ser a verdadeira igreja de Cristo, a igreja que recebeu pelos apóstolos o contato com Deus, com Cristo e a força do Espírito Santo. A apostolicidade da igreja assegura a continuidade histórica da união em Cristo, de maneira que a nossa igreja, no seu desenvolvimento pacífico e orgânico, pode tornar constantemente em Cristo uma seiva vivificante. Meu irmão, minha irmã, diante deste aprendizado precioso que nós estamos tendo nesta Santa Quaresma, durante esses 40 dias, falando sobre esta Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, assim nós só podemos, como filhos obedientes, a rezarmos pela nossa Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelos padres, diáconos, ministros, por todo o clero, todo o povo de Deus, para que nós também, em nossas casas, famílias, como a igreja mesmo nos ensina, são igrejas domésticas, santuários de vida e de amor, onde deve reinar a paz, o diálogo, o amor, a ternura, a generosidade e a bondade, e seguir o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Rezemos com amor, com confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o que mais ensina a Santa Mãe Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, lo revelou, e nesta crença quero viver e morrer. Amém. Façamos o nosso ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la. Porque vós sois sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu proponho fazer com vosso auxílio. E o nosso ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e com todas as minhas coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Façamos o nosso ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno.
e proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão das minhas culpas pelas vossas infinitas misericórdias. Amém. Diante deste ato de contrição, reconhecemos que somos pecadores. Meu irmão, minha irmã, a Quaresma é o tempo propício também, tempo forte para buscar o sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão de Deus. Diante deste 12º dia de oração que nós fizemos aqui, quanto tocou o nosso coração para voltarmos correndo para os braços de Deus e clamar o seu perdão e a sua misericórdia. Eu espero sinceramente, com a humildade de coração, por ter este envio de Deus em falar sobre as coisas de Deus, da Santa Mãe Igreja, de que este momento, esta quase 1 hora que estamos aqui, esse momento possa ter tocado em teu coração. Eu espero que você possa ter sentido arder dentro do seu peito quantas faltas, quantos pecados você cometeu até este momento. E que diante deste ato de contrição, você sentiu o seu coração ferver. Volte agora para Deus. Deus é aquele Pai que está com os braços abertos, esperando você vir ao encontro dele correndo. Vá correndo ao encontro de Deus. Procure, ainda hoje, se possível, o sacramento da confissão. Confesse os teus pecados. Se arrependa deles. Peça perdão a Deus. Retorne para a amizade de Deus. Essa amizade que é tudo na nossa vida. Quando nós temos Deus, nós temos tudo e nada nos falta. Vamos repetir? Quando nós temos Deus, nós temos tudo e nada nos falta. Nada nos falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, assim eu concluo esse momento de oração. E peço que você também, junto comigo, clame a Deus a bênção dele, a graça dele. Clame assim: meu Deus, eu te louvo e te bendigo. Nesta tarde o meu coração arde, Senhor, por tantos pecados, por tantos erros, por tantas faltas que eu cometi. Meu Deus, eu estou sinceramente arrependido. Meu Deus, venha ao meu encontro com seu divino Espírito Santo e toque no meu coração e faça novo novamente, restaurado. Prometo, Senhor, buscar o mais breve possível o sacramento da confissão, da penitência, diante de um sacerdote que um dia foi ungido pelo Espírito Santo pelas mãos de um santo bispo católico, que sucede os apóstolos, que é fiel a Pedro e à Igreja, que é fiel a Jesus, ao Senhor. Meu Deus, toca em meu coração e minha vida, para que eu possa ser melhor a cada dia. Não melhor para ser orgulhoso ou vaidoso diante dos homens, mas melhor com santa humildade diante de ti, como um filho obediente que inclina a cabeça e estende a mão ao Pai pedindo a sua bênção e a sua graça. Sei, Senhor, que tantas vezes eu sou indigno do teu amor, mas eu sei que o teu amor vai além de todas as coisas. Eu sinto, Senhor, o quanto o Senhor me ama. Eu olho para a cruz, Senhor, e vejo um amor imenso, um amor pleno, um amor eterno, um amor impagável, um amor doação, um amor gratuito, um amor de um Deus que se fez carne, habitou no meio de nós e levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, porque em primeiro lugar nos ama. Peço, Senhor, rogo, Senhor, a vossa bênção, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do digníssimo e castíssimo esposo São José,
de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos guarde para sempre e nos proteja de todo perigo, de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, cantemos mais uma vez, encerrando esse momento, com este lindíssimo Salmo 50. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Canta junto comigo essa terceira estrofe, hein? Com calma. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quarta estrofe, você canta e eu te acompanho, hein? Vamos lá. Quem me oferece um sacrifício de louvor, Você? este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.